qual é a principal dor do empreendedor no Brasil hoje? Bom, tem várias, mas segundo as pesquisas do Sebrae, e obviamente tem a questão de acessar mercado, de como impulsionar no digital, tem algumas coisas assim que aparecem muito, né? Mas a questão de recurso, o dinheiro para capital, para investimento é realmente uma dor, um desafio. Obviamente o Sebrae não faz isso, mas ele faz de forma direta com várias iniciativas. O Brasil precisa de mais oferta de crédito. Na minha opinião, talvez precisasse ampliar um pouco mais o microcrédito, que é um dinheiro mais barato para um investimento, uma coisa pequena, comprar uma máquina ou ele começar a girar. Então a gente tem realmente, o sistema financeiro segue algo assim que é bem restritivo, porque você tem que exigir um nível de garantia alto, o que torna para o menorzinho, por exemplo, para o menor dos empreendedores, às vezes muito difícil acessar esses recursos. Tem muita fintech aparecendo, né? O número de fintechs não para de aumentar, toda dobra, triplica, são centenas de fintechs no Brasil. Acho que isso também tem ajudado a democratizar um pouco esse crédito, microcrédito especialmente. Sim, principalmente também acessar serviços que pareciam muito caros ou inacessíveis. Acho que talvez as fintechs vêm ou para fazer coisas que nunca foram feitas ou para fazer as mesmas coisas de forma mais leve, mais digital. Não tem só fintechs de crédito, tem várias soluções de fintechs que tem uma regulação específica, inclusive em outras startups não, Exato. né? Mas a gente precisaria talvez impulsionar mais, ser mais atrativo. Obviamente, talvez alguém não goste muito da concorrência. Sim. Mas a tendência de soluções digitais para todos os tipos de serviço financeiro, temos um potencial grande sim, e acho que esses empreendedores que empreendem em fintech são importantes para a nação brasileira. Quais são as principais tendências de mercados que os novos empreendedores devem ficar atentos hoje? Primeiro, uma parte para dentro da empresa, inteligência artificial. Eu acho que esse é o tema para dentro da gestão. Obviamente ele vai servir para outras coisas. Negócios crescem regularmente, mesmo bem posicionados, mas o crescimento exponencial é quem realmente utilizar esse tipo de ferramenta. Para isso existe, obviamente, dados, etc. O que a gente tem em alguns segmentos, perfis, coisas que têm acontecido. Um maior consumo digital. Pensar, por exemplo, essa nova geração que serão os futuros empreendedores, como eles serão empreendedores e como eles serão como consumidores. O que faz você se diferenciar é você inovar. E assim, e no mínimo não estar com as inovações já vigentes, realmente você está muito para trás, mas sempre ainda dá tempo. Então, buscar informação, acho que é o momento para aquele pequeno empreendedor que tem uma equipe muito pequena, falar, você precisa ter um momento para buscar informações para melhorar o seu negócio. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks e o assunto de hoje é empreendedorismo. Está comigo aqui na mesa Nelson Hervé Costa, ele que é o superintendente do Sebrae aqui em São Paulo. Muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Oi, Bruno, eu que agradeço aqui estar no DC News. Vamos falar do básico até o menos básico. Vamos bater um papo legal que vai servir, acho que é uma prestação de serviço aí para a população, né? Sim. Vou começar com o seguinte, o Sebrae considera ser as principais características, o que o Sebrae considera ser as principais características de um empreendedor de sucesso? Bom, na verdade, é um conjunto de características, né? Uma característica é a característica do negócio, é se posicionar em negócios que realmente têm capacidade de escalar ou crescer, que acho que isso é importante, e a outra são habilidades do próprio empreendedor, que a gente chama de habilidades empreendedoras. Então, são dois caminhos, né? Uma questão do produto, do serviço que ele faz, a forma com que ele faz e também como ele age como empreendedor. Você acha que tem gente que nasce com a coisa de você é empreendedor e dá certo? Tem gente que nasce com essa coisa nata? Tem pessoas que têm uma capacidade empreendedora nata, vamos dizer assim, mas tudo precisa ser trabalhado, né? Ter, vamos dizer, uma soft skill empreendedora não significa que ele conheça gestão, que ele conheça como impulsionar no digital, está conectado a tendências. Então, acho que é um conjunto. Mas tem pessoas que têm essas habilidades assim mais inerentes, que a gente faz um trabalho com crianças para promover a cultura empreendedora, mas tudo isso pode ser desenvolvido. Então, as pessoas, ao contrário, ela conhece tecnicamente o que ela faz, mas precisa trabalhar essas habilidades empreendedoras. E essa coisa em casa pega, né? Quer dizer, muitas vezes o filho segue o pai, que é empreendedor, que depois o filho dele o segue, que também vira empreendedor. Quer dizer, vira uma coisa de família genealógica, assim. Tem os dois casos, né? Tem pessoas que os pais empreendem e pedem para o filho ser empregado. Tem pessoas que os pais são empregados e a pessoa empreende, mas há uma tradição de muitos negócios familiares, né? Onde tem uma atividade que não começou nessa geração ou gerações atrás, que os filhos têm esse papel também de construir, continuar esse legado e fazer com que o negócio melhore e pensando numa sustentabilidade, que ele seja realmente também para as próximas gerações. O que são os primeiros passos aí que alguém deve tomar ao decidir empreender? Bom, acho que primeiro é planejamento. Assim, tem que planejar, tem que se preparar. Empreender é uma atividade que tem muito risco. Você precisa conhecer bem exatamente o que você vai fazer, como você vai apostar. Então, acho que um dos caminhos hoje principais é o planejamento.
Depois é entender tecnicamente qual é o seu produto e o seu serviço. Depois usar dados, usar muito dado para poder realmente fortalecer esse plano e deixar ele mais robusto, mais sólido, mesmo a atividade tendo risco, quanto mais preparo você tiver, melhor. Então, o planejamento precisa unir a bons dados. E outro, ter algum tipo de dinheiro, porque muito provavelmente para você começar uma atividade você precisa de algum tipo de recurso. Quando você fala em dados, para quem conhece pouco, para quem está decidindo empreender agora, que dados são esses? Bom, primeiro o que você vai vender, por quanto você vai vender, quem já vende o que você quer vender, aonde eles vendem, por quanto eles vendem, saber o quanto custa o que você faz. Então não é só dados assim de pesquisa de mercado, necessariamente. É o conjunto de dados para a construção de um negócio. Para o cara que tem muita grana, fica bem mais fácil, porque ele consegue muitas vezes contratar uma consultoria que faça uma pesquisa de inteligência de mercado para ele. E para o pequeno? Bom, na verdade, muitas vezes, principalmente o pequeno empreendedor, assim, com pouco recurso, é um caminho muito solitário, obviamente. Então, para isso, tem instituições que podem apoiar. Instituições empresariais, né, como a própria associação comercial, como distritais, como sindicatos, como entidades que fazem esse trabalho, e entidades de apoio ao empreendedorismo. E aí o Sebrae é uma delas, né? O Sebrae tem esse papel muito relevante hoje na sociedade, é uma marca muito conhecida, mas ele tem esse papel de ser realmente parceiro dessa jornada, de poder levar informação, capacitação em diversos formatos, da melhor forma possível, trabalhar com linguagens diferentes, trazer coisas de segmentos, quer dizer, oferecer a capacitação empresarial para que realmente você consiga fortalecer ou deixar mais robusto esse seu planejamento, o seu plano de negócio, melhor dizendo assim. Mas, por outro lado, tem pessoas que também já começam empreendendo, fazendo alguma coisa ainda que informal. Então, tem vários caminhos. Mas para aquele que fala assim, eu pretendo empreender mais para frente, eu acho que realmente o Sebrae está à disposição e esse talvez seja o melhor caminho. Mas muitas pessoas empreendem por necessidade, né? Perdi meu emprego, não consegui, preciso fazer um negócio agora. Então, é para esses que a gente também quer colocar o Sebrae à disposição para que esse caminho seja menos usado, porque é difícil, que a pessoa precisa. Ou que é muito comum, a pessoa construi sua vida como empregado, depois que se aposenta, fala, eu quero fazer alguma coisa, mas não queria ser empregado, eu quero empreender. Mas toda a sua vida ele construiu na condição de empregado. Então, ele precisa mudar, né, esse mindset, trabalhar isso, trabalhar essas habilidades para começar esse projeto com sucesso, com maior chance de sucesso. Né? Porque empreender, como eu falo, tem risco. Mas esse preparo é muito importante. E ele é importante justamente, neste caso em especial, porque o seu fundo de garantia é a economia de uma vida, né? Então, como alocar melhor esse recurso? Também tem um aspecto de jovens que não querem ser empregados e querem empreender. Assim, tem uma ideia, como é que eu faço? Tirando assim startup, que é um mundo específico para ideias inovadoras, de que forma que ele pode fazer isso e se preparar, que mecanismo, como que ele consegue apoio. Então, o Sebrae ele tem, desde a orientação a serviços financeiros, a gente também faz uma orientação assim, pré-crédito, vamos dizer assim, mas a gente tem uma série de soluções com diversas formas, por WhatsApp, com videoaulas, até para a gente também estar mais conectado com o jovem, tem muita coisa no digital já, e tem cursos presenciais também. Então a gente tem uma gama de produtos para poder auxiliar as pessoas que querem empreender, independente do seu estágio, do perfil. Esse público 60 a mais no empreendedorismo está aumentando muito, né? Tá, e sim, primeiro que tem uma tendência da população voltar vivendo mais, né? Então, e a sensação de produzir, quer dizer, primeiro para complementar a sua renda da sua aposentadoria, mas a sensação de produzir é uma sensação realmente de sonhar, de sempre ter alguma coisa para fazer. Isso é importante para todas as pessoas, principalmente as que têm mais de 60. Sempre ter um projeto futuro é uma coisa importante para nós. Muitos têm um projeto, na verdade, de descansar, mas aqueles que têm um projeto de empreender, e isso acontece muito mais, eu quero produzir, eu tenho condições, eu tenho 61 anos, eu tenho muita coisa para fazer, começar esse negócio precisa se preparar, e o Sebrae está aqui para isso também. Só para as pessoas entenderem, todo o conteúdo que o Sebrae disponibiliza é gratuito? Ou existem cursos pagos também? Não, a gente tem cursos pagos. A grande maioria do nosso portfólio ele é gratuito. A gente tem alguns cursos mais imersivos, com algumas metodologias específicas. E a gente tem algumas soluções tecnológicas, para que é uma coisa mais setorial, onde o empresário paga uma parte, a gente subsidia outro. Então, a maior parte é gratuito, tem alguns que é com coparticipação e outros são pagos. Perfeito. Qual é a principal dor do empreendedor no Brasil hoje? Bom, tem várias, mas segundo as pesquisas do Sebrae, e obviamente tem a questão de acessar mercado, de como impulsionar no digital, tem algumas coisas assim que aparecem muito, né? Mas a questão de recurso, o dinheiro para capital, para investimento é realmente uma dor, um desafio. Obviamente o Sebrae não faz isso, mas ele faz de forma direta com várias iniciativas, hoje pelo sistema Sebrae,
mas esse é um desafio grande, né? Entendi. E a falta crédito hoje? Como é que você avalia isso? Como é que Não, está acho isso? que E assim, falam que para a mulher o crédito é até mais restrito, né? não, a gente tem algumas iniciativas. Acho que a gente tem que, assim, o Brasil precisa de mais oferta de crédito. Isso é uma coisa, assim, sempre. A gente fazendo muito ainda parece que ainda falta muito. Mas a gente tem iniciativas relevantes, por exemplo, no estado de São Paulo. A gente tem a Desenvolve São Paulo, que lançou uma série de linhas específicas. A gente tem um programa de microcrédito que é muito legal também, pensando para essa pessoa realmente bem pequenininha, um futuro MEI, por exemplo. Um programa de microcrédito do estado que chama Banco do Povo Paulista. O Sebrae Nacional tem um fundo garantidor que é o FAMP, que inclusive foi lançado agora um programa para impulsionar ou diminuir taxa para algumas linhas de crédito, porque às vezes a garantia é um problema para ele. Sim. Mas não é só a garantia, às vezes é a qualidade do projeto. O fato é que você talvez, na minha opinião, talvez precisasse ampliar um pouco mais o microcrédito, que é um dinheiro mais barato para um investimento, uma coisa pequena, comprar uma máquina ou ele começar a girar. Então a gente tem realmente o sistema financeiro segue algo assim que é bem restritivo, porque você tem que exigir um nível de garantia alto, o que torna para o menorzinho, por exemplo, para o menor dos empreendedores, às vezes muito difícil acessar esses recursos. O que a gente precisa é melhorar taxas, né, estar mais atrativo. A gente tem, por exemplo, no microcrédito, tem uma linha específica só para mulheres, então que tem uma taxa de carência maior e um ano a mais para pagar. Então, talvez a gente tenha mais espaço para criar linhas específicas para mulheres empreendedoras, e esse talvez seja uma oportunidade. Mas a gente precisava ter alguns recursos só talvez mais baratos. Mas algumas iniciativas que vêm ocorrendo são importantes, como essas que eu citei da Desenvolve e esses mecanismos com fundo de aval do Sebrae, porque às vezes você consegue que ele está no limite daquele score para poder acessar o recurso, mas ele não tem a garantia. Então esse fundo pode ajudar como fundo garantidor. Obviamente, por outro lado, quem opera são instituições financeiras. Então você tem lá um gerente de um banco, ele tem meta para cumprir, etc. Então ele também quer ter uma carteira muito saudável. E isso que a gente precisaria ser mais ousado, talvez pensar algum mecanismo que a gente pudesse correr um pouco mais de risco, porque esse recurso realmente é atividade empreendedora, é geração de renda. O empreendedor que cresce hoje contrata uma pessoa, gera emprego, a capacidade de resposta da minha pequena empresa no emprego é muito alta. Então, como ela tem essa velocidade para gerar empregos, obviamente muitas pequenas empresas não vendem para o consumidor final, são fornecedoras de grandes empresas. Então, assim, é um tecido empresarial muito complexo que está a micro e pequena empresa. Mas eu acho que, em especial, para o empreendedor mais vulnerável, a gente precisaria ser mais ousado. Você acha que tem muita fintech aparecendo, né? O número de fintechs não para de aumentar, toda dobra, triplica, são centenas de fintechs no Brasil. Acho que isso também tem ajudado a democratizar um pouco esse crédito, microcrédito especialmente. Sim, principalmente também acessar serviços que pareciam muito caros ou inacessíveis. Acho que talvez as fintechs vêm ou para fazer coisas que nunca foram feitas ou para fazer as mesmas coisas de forma mais leve, mais digital. Não tem só fintechs de crédito, tem várias soluções de fintechs que tem uma regulação específica, inclusive em outras startups não, Exato. né? Mas a gente precisaria talvez impulsionar mais, ser mais atrativo. Obviamente, talvez alguém não goste muito da concorrência, Sim. mas a tendência de soluções digitais para todos os tipos de serviço financeiro, temos um potencial grande sim, e acho que esses empreendedores que empreendem em fintech são importantes para a nação brasileira. Quais são as principais tendências de mercado que os novos empreendedores devem ficar atentos hoje? Bom, primeiro, uma parte vamos para dentro da empresa. Inteligência artificial, eu acho que esse é o tema para dentro da gestão. Obviamente ele vai servir para outras coisas. Negócios crescem regularmente, mesmo bem posicionados, mas o crescimento exponencial é quem realmente utiliza esse tipo de ferramenta. Para isso existe, obviamente, dados, etc. O que a gente tem em alguns segmentos, perfis, coisas que têm acontecido. Um maior consumo digital. Pensar, por exemplo, essa nova geração que serão os futuros empreendedores, como eles serão como empreendedores e como eles serão como consumidores, né? Causas, por exemplo, que é uma coisa importante, né? Sustentabilidade, então essa é uma agenda importante da gente pensar na questão do ESG, e esse é um assunto que, embora a gente tenha os objetivos de desenvolvimento sustentável, saiu uma pesquisa agora do Centro do Sebrae, que isso não é uma realidade do pequeno empreendedor ainda. E muitos recebem essa informação de grandes empresas, aqueles que prestam serviço. Então, essa agenda de sustentabilidade, de causas, eu acho que a gente de diversidade, de soluções realmente que sejam menos impactantes ao meio ambiente, essa agenda, óbvio que não é para todos os produtos e serviços, mas essa é uma agenda com um potencial de crescimento grande.
E também negócios ligados a dados, né? Já que IA vai demandar muito, quem tem negócios que ajudam a estruturação de dados também tem uma oportunidade aí. O fato é que tem espaço para todas as atividades, algumas com algum tipo de decréscimo, algumas com crescimento, mas não muda a necessidade de se preparar bem para empreender. Eu acho que esse é um desafio. E com certeza nós vamos viver, essa conversa daqui a um ano vai ser completamente diferente. Olha, apareceu mais alguma coisa aqui, mas realmente a questão de posicionar no digital é um caminho irreversível e realmente que simplifica a vida das pessoas. O que torna para o comércio varejista um grande desafio. Exato. Né? Como eu consegui receber uma pessoa no meu estabelecimento, na minha loja, às vezes tem lojas menores, etc., que aquilo seja uma experiência acolhedora para que faça sentido e você também perceber que o digital é para você. Isso é uma coisa importante. Eu tive uma cidade pequena, por exemplo, falei assim, olha, aqui estou preocupado, já estão entregando aqui Pode falar. De uma plataforma, Mercado Livre, estão entregando aqui. Vocês podem falar, né? Claro. Estão entregando aqui do Mercado Livre. Aí eu falei, mas você também pode vender lá. Então, assim, esse conhecimento. Esse conhecimento. Então, existe um aspecto que a gente precisa também levar informação. A gente tem quase 6 milhões e meio de CNPJs, a gente também atende produtores rurais, mas a gente não atende todos. Por isso que esse tipo de momento como hoje que a gente está aqui é muito importante para a gente mostrar que o Sebrae é para você, é para qualquer pessoa. Né? A gente só não atende médias e grandes empresas. Então, assim, eu tenho uma ideia, faço alguma coisa ainda para ver se vai dar certo, ou quero melhorar o meu negócio. É importante, porque muitas vezes a pessoa procura o Sebrae quando a situação dela já está muito grave. Isso também é comum. Olha, não sei o que fazer, estou devendo um monte, já estou devendo para fornecedor, etc. Então, assim, a gente não precisa... Isso vai acontecer, obviamente pode acontecer, mas a gente não precisa deixar chegar a esse ponto. Acho que saber que tem alguém que está aí à disposição para construir essa jornada, junto com as entidades que são parceiras também fazem várias discussões, encontros, é uma forma de você se posicionar a tendências, de você estar mais moderno, mais antenado. E muitas vezes o pequeno empreendedor tem uma vida muito solitária. Né? Às vezes é uma equipe muito pequena, às vezes é o proprietário que faz tudo. Então ele é o financeiro, ele é o marketing e ele precisa ter um tempo para respirar. Acho que talvez a dica mais importante é pare e respire. Onde ele erra mais? Não tenho como precisar isso, não sei. A gente precisaria realmente avaliar quais são os erros mais frequentes. Mas eu acho que o mais importante é que ele precisa ter um tempo para respirar, para pensar no negócio dele. Porque quando você tem uma coisa muito intensa, e principalmente comércio varejista, a atividade não para. É pedidos entrando e vendendo, você não para respirar. Eu acho que ele tem que pensar, isso é importante não só para empreendedores, mas para qualquer pessoa, ter um momento para você... buscar informação, se reposicionar e se qualificar, porque isso vai ajudar o seu negócio e vai ajudar você mesmo. Então, acho que esse talvez seja a mensagem. A gente sabe, trabalho de domingo a domingo, aqui não fecha nunca, tira um para, tem que fazer rodízio dos funcionários. Então, assim, tem que parar para respirar, para se atualizar. Tem muita ferramenta, inclusive tem muita solução de startup que é para pequeno. Esses dias eu estava na Feira do Empreendedor, é uma solução para restaurante, uma coisa muito simples, um aplicativo que muitos fazem controle em Excel, de estoque, é uma coisa simples. Mas uma solução mobile, super leve e algo aparentemente barato. Então, acho que a gente também precisa olhar um pouco. Não é porque a gente sempre fez assim que a gente não pode fazer melhor. Eu acho que essa talvez seja a dica principal para aquele que empreende, porque tem que ter espaço para o novo. O que faz você se diferenciar é você inovar. E assim, no mínimo não estar com as inovações já vigentes, realmente você está muito para trás, mas sempre ainda dá tempo. Então, buscar informação, acho que é o momento para aquele pequeno empreendedor que tem uma equipe muito pequena, falar, você precisa ter um momento para buscar informações para melhorar o seu negócio. Entendi. A crise causada pela pandemia... Vamos falar mais de digitalização. A crise causada pela pandemia acelerou a digitalização dos negócios. E o Sebrae certamente entrou forte nisso. Não só dos negócios, mas do próprio Sebrae. O Sebrae teve um consumo exponencial de soluções digitais. Muitas vezes, muitas pessoas ainda procuram. O que também nos obrigou a ter muita coisa por WhatsApp, mais leve. Porque, às vezes, o Sebrae ele tem 33 escritórios. Então, assim, são 645 municípios. Então, às vezes, é muito difícil a pessoa se deslocar para fazer um curso de algo que eu conseguiria fazer mais leve, com soluções mais digitais. Então, o Sebrae também teve esse consumo muito grande. A gente tem, nesse momento, uma busca por cursos presenciais, que crescido, que é um movimento, talvez,
contrária, agora vai tudo por digital, não volta mais, agora vai ser tudo home office. Então, algumas atividades econômicas têm trazido isso para o próprio Sebrae também. Mas isso também nos permitiu, a gente também, ao mesmo tempo que a gente também está mais online, tem muita coisa para fazer direto no celular, pensando numa coisa mobile que é mais leve, mais democrática, né, para todas as pessoas, a gente também buscou ter um atendimento. Então, o Sebrae, o que ele fez? Ele fez uma parceria com entidades, com várias entidades, associações, sindicatos, mas o principal parceiro são prefeituras. A gente criou um ponto de atendimento e a gente já está em 615, 17 municípios do estado. Praticamente então, todos. Quase os 645. E a gente só tem escritório em 33. Então a gente consegue ter um ponto humanizado também, para poder ter esse acolhimento. Principalmente as pessoas mais simples, que precisam de uma orientação. A gente também gosta de trabalhar nessas duas frentes. Então, mas a tendência de consumo digital, de ter soluções digitais, ela realmente é muito grande para o próprio Sebrae. Para os negócios também. Então, vender no digital é uma forma de você conquistar um cliente que você imaginou que nunca seria seu. Né? Porque ele não vai entrar no seu estabelecimento. Ele está na internet. Mas ele pode pedir. Então, essa talvez seja a agenda importante que a gente tenha feito com muita gente do comércio, com a própria Federação do Comércio e a FACESP. A gente tem um programa que é a Loja do Futuro, que é realmente para trabalhar essa agenda, como usar IA e como se impulsionar no digital. Mas tem novos negócios, pessoas, por exemplo, quero ser um influencer digital, são coisas que a gente tem, isso são atividades empreendedoras, e essas pessoas precisam se reconhecer como empreendedores também. Né? Por exemplo, um atleta que tem um assessor de imprensa, que tem a sua imagem, ele também é um empreendedor. Sim. Então tem figuras novas do empreendedorismo que a gente precisa trabalhar. Trabalhar questões que envolvam um jovem, por exemplo, a gente hoje está fazendo um trabalho para fortalecer o setor de games. E o setor de games é um setor que movimenta... gigantesco. E é um negócio que já nasce global, porque quando você põe na plataforma, já tem alguém está baixando já no Japão o joguinho que você acabou de criar. E você vai receber em dólar, então precisa saber como é que se organiza, etc. Então, a gente tem trabalhado também em segmentos esses para também se conectar com jovens, segmentos de grande crescimento. Esses como são segmentos chamados da economia criativa, que são setores realmente que usam um valor intrínseco das pessoas, que é a sua capacidade de criar, mas fazer isso com o negócio. A gente também trabalha para mostrar que essas atividades são atividades econômicas. Não é da Secretaria da Cultura. É atividade econômica? Sim. Gera emprego, gera renda, e a gente pode trabalhar. Agendas importantes também que o seu negócio pode se conectar, que às vezes você não vislumbra, com o turismo, né? Eu tenho um pequeno restaurante, mas eu posso fazer parte de um roteiro turístico onde as pessoas têm como referência o meu restaurante. Então, combinar uma atividade econômica com outras também é uma estratégia de se posicionar. Mas o vender no digital mais e melhor, em que rede social, como é que eu vendo, como é que eu impulsiono. Isso que eu ia perguntar, o Sebrae, o que o Sebrae recomenda em termos de marketing digital hoje para pequenos negócios? É saber vender nas plataformas que mais urgentes, tá? Acho que assim, para você impulsionar. Né? Vender você tem outras, né? Mas para impulsionar, é no seu Instagram, o TikTok, coisas que tem crescido. O próprio Facebook é muito forte ainda também para negócio. O TikTok ainda não começou a venda efetiva na plataforma, mas todo mundo divulga. Exato. O Facebook foi o que foi mais forte e ele ainda é mais forte em algumas cidades, somente do interior, assim, mas isso é uma coisa que eu não tenho nenhuma pesquisa para dar. Uma coisa que eu percebo falando, mas o Instagram realmente é um grande espaço de vender. E como vender lá, né? Como ativar a sua venda lá, também tem estratégia, como ativar o seu nome. Então, são mecanismos, inclusive, mais baratos de você impulsionar do que antigamente, que era fazer um anúncio num jornal. Então, agora é retail media, né? Exatamente. Então, está se falando muito sobre a retail media. E a gente consegue ter, por um custo menor, um resultado muito maior. Obviamente, você precisa ser atrativo. Então, a forma com que você vai mostrar o seu produto também é diferente do que um folder. Né? Porque aí você tem um vídeo, uma imagem, um conjunto. Então, esse tipo de agenda é uma agenda importante para todos os empreendedores se posicionar. Se a gente imaginar o tamanho do empreendedorismo brasileiro, enfim, em São Paulo também, dá para cravar que muito mais do que a metade não está em todos os canais de venda. Não está, né? Provavelmente não. As vendas nos digitais, por exemplo, nos Estados Unidos, é 3 vezes maior que o Brasil. 13? 3 vezes maior. Existe um aspecto também que é a logística, eu não vou entrar em detalhes, mas a própria logística é uma coisa que é um gargalo a ser superado e que outros países já conseguiram. Mas são duas coisas, buscar no marketplace ou você mesmo impulsionar. E aí depois vem a logística, porque às vezes fica muito caro para você entregar na região norte, por exemplo. Mas isso alguns CEPs esquecidos, inclusive. É isso, né? Mas tem gente para consumir. Mas a gente tem realmente oportunidade. E ali, uma coisa também, como o mercado brasileiro também é muito grande, também, às vezes o pequeno empreendedor acha que o mundo não é para ele. E isso é uma coisa que tem que ser desmistificada também. Então, não só pensar no mercado brasileiro, logicamente, dependendo do qual é o seu produto e seu serviço, mas pensar que o seu produto pode ser para todos.
E aí vislumbrar outros mercados também pode ser uma oportunidade para você diversificar os seus clientes. Então, esse também é um desafio. A participação em exportações dos pequenos negócios ainda é muito pequena. Obviamente, comparando com outros países, mas o recorte de outros países do que é pequena empresa não é igual ao nosso, então não vou fazer essa comparação. O fato eu que ia até perguntar nossa posição em relação ao país não emergente. Falar, a Itália é 30%, só que o conceito de micro e pequena empresa na Itália não é o mesmo do Brasil. Do Brasil é o faturamento do Simples, até 4,8 milhões de reais, faz para dólar, então o conceito deles é uma empresa maior, seria uma média. Então não é muito comparável. A questão é que a participação no total de exportação é muito pequena, ou o percentual de pequenas que exportam ainda é pequeno. Então a gente pode trabalhar isso. Você pensar assim, um empreendedor do Rio Grande do Sul, é mais barato ele vender para Fortaleza ou para o Uruguai? A logística qual que é mais barata, entendeu? Então, lá você tem um aspecto aduaneiro, etc. Mas o seu produto vai chegar mais barato no Uruguai do que chegaria em Fortaleza, do que chegaria no Ceará. Então é uma forma de você também pensar que esse mundo é para todos. Obviamente, quando eu falo de games, são negócios assim globais, mas para aqueles que não são, tem sim um espaço de oportunidade, não só na América do Sul, na América Latina, em outros países. Só que cada país tem sua regra, a União Europeia tem um conjunto de certificações, mas tem uma série de produtos e cursos, inclusive feitos aqui também, feitos pelo Sebrae e outros parceiros, para a gente, a própria Apex, que a gente fez uma parceria grande, para tentar mostrar que esse caminho também pode ser para você. Você acha que o empreendedor pequeno sabe o que é a jornada do cliente? Depende da atividade econômica, acho que sabe, de alguma forma. Talvez não tenha clareza do que ele pode melhorar isso, tal, mas eu acredito que sim. Principalmente aquele que tem estabelecimento. Explica o que é a jornada do cliente. É o caminho que o cliente faz com relação ao seu produto e seu serviço. Né? Quem tem estabelecimento, ele já tem que, na verdade, ter previsto isso. Então, como é que uma pessoa que vai entrar na minha loja, ele precisa comprar, né? Existe uma tendência muito de aumentar o nível de experiência. Quanto mais acolhedor for esse espaço, quanto mais você tiver um caminho, desde o primeiro contato até ele fechar uma venda, você precisa fazer isso da melhor forma. Isso vale no digital também. Uma pesquisa no seu site pode não virar uma compra. Vamos supor que você põe um anúncio e a pessoa entra no seu site e não comprou. Então você tem que construir um caminho que seja mais atrativo. Ou repensar os seus produtos e seus serviços também. Isso é uma forma também. Falar, às vezes eu estou com uma conversão baixa porque preciso repensar alguma coisa. Qual é a importância da gestão de perdas? A importância da gestão de perdas é o potencial que você poderia ter vendido e não vendeu. Acho que esse é um fato. Eu estou falando ainda mais, quer dizer, qual é aquele cliente que poderia comprar e nem sequer me conhece. Mas você precisa fazer isso. E isso você tem ferramentas, tem muitas soluções, então é um desafio muito grande empreender. Tem concorrência. Você tem concorrência global. Né? Se você pegar assim, uma parte dos produtos que vendem aqui, todos também têm um importado. Muitos com preços até muito próximos até abaixo. Então, assim, é um desafio muito grande. Você tem que entender a concorrência, mas principalmente entender quem é o seu cliente e o que o seu cliente espera de você. Quer dizer, quem que eu quero atingir. Por isso também tem vários perfis diferentes de consumidor. Então, você precisa realmente estar conectado, inclusive, qual é a tendência. Você vai ter consumidores consumindo mais causa, ou a decisão hoje é só preço, porque eu vendo. Porque se a decisão é só preço, eu preciso ver se eu consigo ser competitivo no preço. Então, assim, todo dia é uma análise para você pensar. E outra coisa, quando você planeja, você estabelece coisas de curto, de médio e longo prazo, isso é muito bom para você, porque você consegue revisitar um caminho que você, em alguma coisa você acertou, em alguma coisa você errou, você pode ir corrigindo. Quando você só pensar, daqui a um ano eu quero isso, eu acho que você deveria pensar daqui 2, daqui 3, daqui 4, porque você coloca isso numa perspectiva de algo que pode ser construído ou redesenhado ao longo do caminho. Legal. Qual que é a importância do planejamento estratégico para o crescimento de um negócio? Como é que o Sebrae ajuda nessa área? Quer dizer, quando a gente fala em planejamento estratégico para o crescimento do negócio, a gente está dizendo cresça oportunamente, mas também calma, porque se você crescer muito, pode dar errado. É uma pergunta complexa, mas o fato é o seguinte, o planejamento é peça-chave para qualquer negócio. Né? Obviamente, com uma boa qualidade de dados, com uma boa ferramenta, você consegue realmente projetar. Você, quando projeta, é uma estratégia. Ela pode dar certo, ela pode ficar aquém do que você imaginou ou muito além. Crescer muito requer mais controles. Né? Esse talvez seja um desafio. Startup acontece muito isso, ele cresce muito rápido e fica com descontrole. Então você precisa, na verdade, perceber que se você escalou muito, você não pode trabalhar com a mesma estrutura de equipe que você tinha nem de sistemas, porque você está muito grande, frente ao que você imaginou. Então é sempre um desafio frente ao que você imaginava crescer. Mas na verdade, crescer muito é um bom problema. É um bom problema. Mas às vezes você não está dimensionado. Né? O que acontece? Você perde uma entrega.
Isso é muito comum em licitação pública. O pequeno empreendedor quer participar de licitação. E esse é um mercado também que é importante a gente falar. Licitação pública? Sim, porque às vezes o pequeno empreendedor acha que isso não é para ele, que ele não pode participar de uma licitação. E o conjunto de regras é muito simples. Né? É estar todo regular, inclusive ter um tratamento diferenciado para a pequena empresa. Mas vamos supor que ele venda todo mês 100, e aí ele entra numa licitação para 1.000. Não, é daqui 2 meses. E depois ele não consegue fazer. Sim. Então é um pouco isso também. Esse crescimento exponencial pode também ser uma coisa que você assume compromisso que você não tem capacidade de entregar. Preciso contratar mais gente, eu preciso contratar mais insumos, mas você já tem que fazer a entrega. Sim. Isso, inclusive, dá multa. Então, acho que esse no órgão público, para o órgão público dá. Sim, Se dá você não multa. cumprir a entrega, etc., Sim. você vai pedir um prazo, mas enfim, você pode, inclusive, ser penalizado por algo que seria uma grande oportunidade para você. Lógico, você não pode pôr todos os ovos na mesma cesta, mas é importante também o empreendedor, ao mesmo tempo que o mercado externo é para ele, o mercado público também é para ele. Ele tem que saber se aquela Câmara Municipal, a Prefeitura é um bom pagador. Isso é uma coisa que, numa cidade pequena, é fácil você identificar e o resto você tem tudo online. Mas ele identificar que aquilo também é para ele. Assim, esse é um cliente que você pode estar perdendo porque você nunca imaginou que ele poderia comprar de você. Pode. Hoje, todo cidade é público, você consegue saber tudo que é comprado, então é uma forma. E para o poder público, como está comprando, é melhor ainda, porque amplia a concorrência, ele pode ter alguma economia. Então, acho que também esse é o mercado. Então, assim, a questão do planejamento estratégico é importante para você conseguir ter ele revisitado sempre, sabendo se você não cresceu o que você imaginou, ou se você cresceu muito a sua capacidade. Mas esse também é um desafio, porque às vezes você precisa reposicionar, né? Eu preciso lançar um novo produto. Então, talvez... Fazer um rebranding. Exatamente. Porque é o seguinte, bons negócios, um negócio que cresce exponencialmente, tem um conteúdo de uma palavra muito importante que está aqui na parede, que é inovação. Então, não é porque eu sempre fiz assim, é que sempre será assim e sempre assim será um sucesso. Eu posso fazer melhor. É a quebra de paradigma. Exatamente. E é isso que faz grandes negócios serem disruptivos e alcançarem escalas gigantescas, porque ele teve também a ousadia de inovar. Você pode planejar, testar, etc., mas sempre pensar que uma diversificação saudável e você está entregando algo que talvez o seu consumidor espere mais do que o que você já entrega, é uma forma também muito interessante de você escalar. Lembrando que esses temas são temas importantes, tema de sustentabilidade, né, de consumo responsável, aliar ao seu negócio causas, é uma coisa bem interessante também, você aliar ao que eu faço a uma outra causa, isso agrega você, então... são mecanismos muito simples, servem para um negócio bem pequeno, como negócios grandes já fazem, né? Que se você, sei lá, comprar aqui, você ajuda a Greenpeace. E você pode se conectar a causas também. Isso serve para uma escala local, né? Isso são diferenciais, porque você tem uma pessoa que está disposta a pagar a mesma coisa ou um pouquinho mais, se aquilo que você está vendendo também se conecta a uma coisa que para ela é importante. Faz sentido para ela. Que para ela é importante. Então, assim, o marketing ele é muito mutável, né? Ele é muito, assim, cada hora aparece tendências, por isso que também é uma forma esse talvez seja um tema importante para quem é gestão, sempre pensar na palavra marketing, né? Como é que eu me posiciono, como é que eu vendo, como é que eu busco, como é que eu tenho informação. E aí o Sebrae é um parceiro desse processo. Tem curso de marketing lá? Tem vários produtos na linha de marketing, um deles inclusive é no digital, que é muito forte, e a gente de alguma forma poder trazer isso. E existe um aspecto também que é a relação direta, para quem tem estabelecimento, tem relação com o consumidor, né? Assim, 4, 5 clientes falam, por que não isso aqui? É um sinal que talvez você tenha um potencial, mas lógico, como é um número muito pequeno, você precisa checar se isso é uma tendência de mercado. E talvez eu acho que um desafio grande é também a gente entender os jovens, né? Porque os jovens serão consumidores por mais tempo. E como é que essa mudança de geração, comportamento geracional, isso é uma coisa legal que muita gente tem estudado, perfil, e as gerações mais novas têm perfis diferentes, tem gente inclusive que vão optar, por exemplo, por upcycling, por economia circular, falar, não, eu pretendo não comprar. Tem gente que fala que pretende não comprar roupa. Sim. Nova. Não compra em fast fashion. Não, pretende comprar uma usada. Né? Pretende comprar uma uma usada. decisão. Tem gente que tem essa decisão. Não, inclusive elas estão crescendo muito, isso, né? aí a gente teve um dia um simpósio de brechós, é um negócio que está crescendo. É verdade. É uma coisa engraçada. Não, teve um evento lá, teve uma pessoa que impulsiona brechós. Falei, está crescendo muito. Então, são vários perfis e coisas que estão mudando. Então, por outro lado, assim, olha, quem faz roupa nova talvez não tenha, mas você pode empreender também nessa área para fazer. Inclusive, tem já negócios, né, de pessoas que compram para revenda, mas só trabalham com marcas e tal.
Então aparecem novos negócios toda hora. É uma conversa que ela é muito viva e a gente pode buscar. Agora, não tem fórmula mágica. Isso que é importante. Eu quero montar uma franquia, qual que é a melhor? Não tem a melhor. Entendeu? Você tem que ver o local que você quer fazer, aonde, quanto custa, quanto vende, quem concorre. Mas tem um checklist? Hã? Tem um checklist? Olha, um plano de negócios básico, sim, vale para qualquer. Mas assim, se tivesse uma fórmula mágica, todo mundo ia para lá e todo mundo ia se dar mal também. Então, assim, não tem. Empreender é uma atividade que tem risco. Isso eu falei já algumas vezes, o que é importante. Então, assim, quanto mais você se preparar, mais você diminui o seu risco. Então, esse talvez seja a mensagem mais importante. E o Sebrae está aí para ser parceiro dessa jornada, desse caminho de preparo. Pode ser que o Sebrae também não tenha a solução para tudo, às vezes é uma coisa muito setorial, precisa de uma pesquisa, a gente pode não ter, porque às vezes tem coisa que é muito específica. Mas a gente tem trilhas, a gente tem mentorias para startup, a gente tem para negócios convencionais, a gente trabalha setoriais, a gente trabalha com agro também, a questão do agro que é importante para poder agregar valor. Quero muito agradecer a sua presença, o espaço está super aberto, a gente é super parceiro do Sebrae, a agência DC News tem a pretensão de ser uma agência que serve, assim como a agência do Sebrae, que é uma agência de notícias super relevante, que todo mundo está consultando sempre, especialmente os especialistas da área, né? Obrigado, Bruno. Eu que agradeço a agência DC News, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Conte sempre comigo, conte sempre com o Sebrae São Paulo. Obrigada. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.